me identifiquei como uma mulher da capoeira, uma mulher capoeirista, quando eu me dei conta de quantas tinham entrado, né, comigo, depois de mim, etc. E alguns anos depois essas pessoas não estavam lá. Então, compreender isso, compreender que eu tinha de fato dado um passo em direção a mim mesma. Eu estava conseguindo enfrentar todas essas adversidades, seja elas subjetivas, seja elas materiais, né, para poder permanecer na capoeira. Então a capoeirista ela não aparece, ela vai sendo construída cada dia que cada um desses desafios era vencido. Eu faço parte da Associação de Capoeira Angola Corpo em Movimento, sou aluna do mestre Angola, que é discípulo do mestre Maurício Vermelho da Moenda e que ele é discípulo do mestre Pastinho. E assim, minha história dentro da capoeira foi uma história muito de luta. Se eu não perseverasse, eu ia ser menos uma na capoeira. Para chegar onde eu cheguei hoje, foi muita luta, ainda está sendo muita luta. A luta é constante na capoeira, não para. Antes disso, muita pedra no caminho para tirar. Hoje tá melhor porque a gente está gritando, está falando, está brigando, está indo para frente, exigindo e adquirindo, na verdade, o nosso direito. Mas antes não. Eu tinha que ouvir calada, entre aspas, porque eu sempre fui ousada. Essa coisa que está hoje, o machismo, né, sempre teve e ainda tem. Né? Eu nunca fiquei calada, nunca fiquei parada. Sempre que eu chegava na roda, eu queria jogar, né, eu queria cantar. E todo dia eu tomava uma surra, porque meu pai dizia que eu era moleque macho, não queria eu brincando com os meninos, com os moleques, né, que ele falava os moleques, se eu era moleque. Aí eu não gostava de pentear cabelo, andava descalça, tomava uma surra todo dia. Várias vezes eu tomei surra nesse campo aí. Na hora de marcar uma falta, eu lá ajeitando a bola, só via o cinto nas costas. Aí eu saía por aqui pela Rua dos Carvões, ele atrás, eu na frente, ele atrás. Chegava em casa, o couro eu comia. Mas no outro dia eu fazia tudo de novo. Aí eu ficava aqui com os meninos, aí todo dia, 4 horas, eu ia lá na academia do mestre e ficava olhando os treinos dele. Todo dia eu ia e ficava olhando os treinos dele. Mas como eu era proibida de treinar capoeira, aí teve um dia que eu peguei e fui lá na academia e pedi ao mestre, João Pequeno, escondido, se ele podia me ensinar capoeira. Esse mestre falou: ô menina, e você quer mesmo aprender capoeira? Aí eu falei assim: eu quero, mestre. Você quer mesmo? Eu quero, mestre. E seu pai? Ô mestre, me ensina escondido que o pai não deixa. Aí ele: você quer mesmo? Eu falei: quero, mestre. Aí ele: tá bom, vem amanhã. Eu cheguei aí no Forte da Capoeira, eu acho que foi na época que o mestre Pastinho tinha morrido. E nessa época o Forte já tinha deixado de ser casa de detenção. E aí tinha o Ileiaê, aí na época tinha o Ileiaê, tinha várias oficinas, pessoas que trabalhavam. Eu também aprendi muitas coisas aí dentro, no Centro de Cultura Popular, não só a capoeira, mas também aprendi muito de coisa. E antes, naquela época, antes de eu conhecer a capoeira, eu conheci um cara aí dentro, chamado Jorge Batuz, que era professor de dança afro. O meu sonho era ser dançarina. Aí quando eu comecei a entrar, a frequentar o Forte, eu conheci João Pequeno, eu conheci dois velhinhos. Eu nem sabia que era mestre de capoeira. Nessa época, acho que eu tinha 16 para 17 anos, nem sabia o que era. Aí eu cheguei lá, vi dois mestres ali o tempo inteiro sentados. Aí foi que ele foi conversando comigo sobre capoeira, eu fui olhando isso e aquilo. Aí eu cheguei, eu mesmo descobri, eu quero ser aluna do mestre João Pequeno. E para mim, eu agradeço muito para Deus
sinceramente, de ter conhecido o mestre João Pequeno, porque se não fosse ele, hoje eu não seria, quer dizer, mestra que eu não sou mestra, mas sou mestra no conhecimento, entendeu? Eu ser capoeirista, para mim, é descobrir o mundo. Quando eu comecei a fazer capoeira, para mim, eu descobri uma coisa diferente, uma coisa que entrou em mim, que para sair é difícil, e não vai sair nunca. Enquanto com a capoeira, ela se deu bem antes, um pouco antes, né? Quando a minha família tinha uma quitanda, chegou uma pessoa, um cidadão, pedindo cachaça. E a gente não vendia cachaça. A gente só vendia mais essa parte alimentícia, né? E ele queria que eu forçando a entrar na quitanda para ter a bebida. E nesse momento tinha um rapaz, um vizinho também, do lado, sentado, dizendo: você não está ouvindo que não tem a cachaça? Nessa época eu estava com meus 17 anos, 17 para 18 anos. E aí ele forçando. Nesse momento que ele forçou, o outro reagiu. Puxou ele e ele dizendo que queria entrar. Eu fechei a porta lá, fiquei dentro. E aí o outro deu uma meia-lua de frente nele. Ele baixou para dar a rasteira, o outro foi, deu uma bênção e ele caiu. E naquele momento chegou a comunidade ali vizinha olhando, né? Que era uma comunidade de um bairro lá do Anjo da Guarda, lá em São Luís. E aí aquele deixa disso, afastou todo mundo. E o outro foi embora. E eu que ficou lá, que resolveu a situação, ficou conversando com ele, perguntei para ele o que era aquilo que ele tinha feito. Ele me falou que era capoeira. E aí eu perguntei para ele se ele podia me levar para me aprender capoeira, se podia me ensinar. Um dia desse eu cheguei mais cedo e eu vi o berimbau. E aí eu vi o mestre Patinho cantando. Que para mim foi assim, ali foi divisor. Quando eu vi a voz dele, o berimbau, que tomou conta, fui subindo as escadas lá do laboratório com aquilo muito forte, queria saber o que era. Quando eu cheguei, era na sala, que eu olhei para a sala, aí eu vi aqueles movimentos que eu tinha visto, né, lá na quitanda, né, aquele meu amigo fazendo. Eu falei: aqui está a capoeira. E ali começou, né, meu estudo com a capoeira. E me tomou conta, assim, porque ali eu me encontrei minha identidade, mulher, cabocla, na capoeira, nas musicalidades, corrido, retratando coisas da minha infância, de lugares da mata, onde eu nasci, onde eu cresci, casa em parede de sapé, e trazendo a minha vida ali, né? Tudo que eu tinha vivido lá no meu interior, tinha chegado no interior, então fui me encontrando na capoeira e fui deixando o teatro. E fiquei só na capoeira. Comecei a me dedicar com a capoeira. E eu ia pro mato, Maria, de cortar pau, e Mata São João. Saía de lá toda retalhada, da Tiririca. Entrava naquele mato, quando eu saía com as pernas vermelhinhas de ferro. A Tiririca me conta. Minha filha, ajudei meu velho, trabalhar. E era eu do lado e ela carregando os blocos e vou batendo os tijolos, né? Carreguei pau no mato, fiz tudo. E é por isso que eu digo que Dona Mãezinha ela tem um papel fundamental na vida de São João. Para que ele tivesse uma estabilidade, né? E pudesse rodar o mundo e saber que tinha alguém esperando ele, cuidando da família dele, né? E no final, e ele chegou a perceber isso e ter dado o devido valor a essa pessoa que é a Dona Mãezinha. Mas aí o Mestre João Grande sempre vinha para aqui, ó. Sempre vinha, almoçava com a gente no fundo, que era então, só tinha o vão mesmo. E ele almoçava do lado de fora apertado, então ele vinha para cá, né? E ele sempre perguntou: João, por que sua neta ainda não pratica capoeira, João? Não, ela vai praticar quando ela quiser. Quando ela quiser praticar, porque a menina tem que estar com a avó. Não dá certo, não. Mas eu nunca liguei, não. Aí até que ele faz o espaço aqui
faz a música pro menino, né? Faz a música de bujão. Ó bujão, ó bujão, ó bujão, rola no chão, ó bujão. Até que eu vi ele dando aula, a galera aqui na comunidade, eu fiz, puxa, meu avô tá dando aula a todo mundo, e ele nem fica em casa, nem consegue dar atenção a gente. Eu também quero praticar capoeira. Você quer treinar nada? Você tá procurando brincadeira? Eu quero treinar, avó. João não vai deixar, João não vai deixar. E aí eu vim aqui nessa foto aqui, tava ele dando aula aqui com todo mundo. Aí eu cheguei na foto com morrendo de vergonha e fiquei em pé na foto. Aí ele pensou, é o que, menina, que você quer? Eu disse, eu quero treinar. Você quer treinar ou tá procurando sem vergonhice? Não, eu quero treinar. Se for pra treinar, fica. Se não for, pode voltar. Aí eu não quero treinar. E eu continuava treinando, e eu ficava, não, eu tenho que aprender isso logo, e pegava bujão. Não, bujão, me lembra aqui, como é que faz aqui esse movimento? E aí, bujão me ensinava. E aí eu pegava Bibi, o bujão já cansava, saía. E aí eu pegava Bibi, bora Bibi, eu tenho que aprender logo esse negócio, eu tenho que aprender logo. A capoeira é um campo de luta, mas é também um espaço de autoconhecimento, de sedução, né? É um espaço de encantamento, né? E a gente que é tocado por essa magia de encantamento, no sentido mágico do termo, quando a gente se descobre, a gente não quer sair, porque a gente se reconhece sendo desafiado, produzindo altos desafios, que desloca aquele jogo ali da roda, da pequena roda, que é um jogo finito, para um jogo muito mais amplo, que é um jogo seu com sua própria existência, né? E como eu disse, para mim que comecei a capoeira num período tenebroso da nossa história, durante o período militar, a capoeira para mim tinha essa possibilidade, era um lugar em que eu podia articular ou me expressar por diversas formas, tocando berimbau, cantando, produzindo improvisos, etc. Né? E eu acho que era isso que eu buscava como uma jovem de 21, 22 anos naquele momento, era exatamente isso. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu procurei esses caras, né, Moraes Cobra Mansa, e aí perguntei como fazia para treinar. Eles me disseram que era só entrar, e eu entrei. Né? Entrei e, felizmente, permaneci, ficando até hoje. Me pensar enquanto mulher angoleira só vai aparecer depois quando eu começo a perceber, ou a pensar, ou a refletir, sobretudo nos níveis diversos de cobrança, que tinham determinadas questões que impactavam muito mais sobre a minha formação do que impactava na vida dos meus parceiros, dos meus companheiros. E, por outro lado, né, e a gente achava que esses esforços eles deveriam ser evidenciados e até ressaltados, né, ou valorizados. E aí a gente então começa a questionar, por exemplo, o papel secundário em que as mulheres se posicionavam no interior da capoeira. No primeiro momento, isso não vem articulado a um debate das relações de gênero, isso vem articulado a um debate da ancestralidade africana, né? Eu não poderia dizer que já naquele período era uma pessoa dentro de uma atuação feminista, mas eu já estava sendo formada, já estava sendo iniciada numa prática antirracista. Disso eu tinha muita consciência. E ao pensar isso aí, obviamente, isso me empurrou para estudar outros universos de conhecimento diferentes daqueles que eu tinha estudado na escola, ou mesmo aqueles que nunca tinham entrado na escola, como os conhecimentos sobre África, sobre história da África, sobre história do negro, sobre resistência negra. Então, quem vai me trazer isso é também a capoeira, né? A minha felicidade é exatamente essa, de ter sido iniciada numa organização de capoeira em que tudo isso fazia parte da compreensão de ser capoeirista, né? Que é o que eu digo no meu livro, quando eu digo a capoeira Angola como prática política. Na verdade, assim, fui descobrindo, né, as coisas boas e também as coisas difíceis, né, de estar nesse lugar também, né, porque acaba que a capoeira foi tornando para mim um dia a dia, né, um cotidiano. Então, né, pela essa dedicação, pela presença, né, sempre ali, eu comecei a pegar, né, as responsabilidades, né, também, né. Então, eu fui aceitando também essas responsabilidades, fui me envolvendo nelas. E fui me deparando, né, realmente com vários desafios, né, de ser mulher, de estar nesse lugar,
né, dentro de um universo que é masculino, né, da capoeira e que está se transformando, que vem se transformando há um tempo, né, também. Com a presença de mais mulheres, né, eu tive a oportunidade de morar na Europa, né, através do convite do mestre Rogério, do mestre Índio, né, porque a Associação de Capoeira Angola Dobrada começou na Alemanha. Eu não pensava de jeito nenhum em ser professora de capoeira ou, né, treinel e esses títulos todos, né, contramestra e depois mestra, né, agora. Não era uma coisa que era um objetivo da minha vida, assim, porque eu sempre via capoeira como, né, uma coisa que eu tinha um respeito muito grande, aprendi com mestres, não tinha mulheres como referência e viajava muito, né, pelo Brasil, pesquisando, né, através da capoeira eu comecei a estudar percussão, né, a música foi muito presente na minha vida também, né, com meus pais, então essa pesquisa de percussão foi bem em campo, né, então eu, né, indo para o Maranhão, indo para Pernambuco, vários estados, né, eu fui descobrindo, né, esse mundão, né, da capoeira e da música, da cultura popular. Me lembro primeiro a ginga, trago sempre na memória a história que eu vivi e que estou contando agora. Agradeço a seu Patinha e aos mestres da capoeira. Conheci o Brasil e o mundo na roda de bananeira. Joguinho tamborizou, alegria e tristeza. Se cai você levanta, se benze só pra poeira. Mulher, siga seu destino, nessa força jangoleira, camaradinho, Eu entrei na minha conclusão que se eu fosse só lutar, só fosse ficar na capoeira luta, eu não ia conseguir permanecer. Eu queria brincar, eu queria jogar, eu queria trocar, queria também dar rasteira, correr o risco de receber minhas rasteiras e tal, mas eu queria trocar, né, brincar, sorrir, trazer. E o engraçado é que eu sempre fui uma menina, né, eu só andei com menino, jogava bola, sempre tive muito preconceito das mães das outras meninas pra não andar comigo. A própria capoeira me fez encontrar o meu feminino, isso é muito engraçado, porque eu tive que ir em busca dele pra eu poder me encontrar ali dentro e permanecer ali. Enquanto eu tive que me entender enquanto uma mulher dentro da capoeira pra poder ficar na capoeira. Essa coisa de ser mãe, né, de ter filhos e de ter estipulado que eu não ia sair da capoeira por causa disso. Eu queria... Nossa, eu lembro tanto eu chorando lá com minha filha pequenininha, eu não conseguindo botar a cabeça no chão, não conseguindo fazer uma ponte, não conseguindo... E eu, meu Deus, eu vou largar isso, é muito difícil. E o que me movia era isso, porra. Mas e as outras que estão vindo depois de mim, né? Que decepção que é você, né? Tipo assim, como assim, né? Porque eu já dava aula, né? Eu fui formada treinel quando eu tava grávida da minha filha. Essa coisa ficava aqui, não, mas você não pode, você não é mais só você, sabe? Você já tem um... Então você não pode parar, tira isso da cabeça, corre atrás pra voltar, botar a cabeça no chão, voltar a fazer sua bananeira, voltar a fazer suas coisas. E aí eu, pouco a pouco, né, fui voltando pra essa tal capoeira. E uma das coisas que eu busquei, que é não reproduzir o masculino dentro da minha capoeira, né? A Cris, na verdade, foi uma influência bem forte pra mim. Porque a Cris era uma menina, né, filha do mestre Renê, aluna do mestre Renê, e uma menina. E ela chega lá e faz um jogo, os 3 mestres da FICA na época, Cobra Mansa, Valmir e Islandi, jogaram enfileirados com ela, assim, né? E ela, fiquei de cara, assim, ela foi a primeira mulher que eu vi jogando na capoeira, assim, que o pessoal tava cobrando dela, né? E conseguindo se sair e entrar, brincando, saindo, vindo, entrando, rindo, gingando. Quando o mestre leva o Angola Pelourinho, aí eu vejo pela primeira vez uma mulher tocando dentro da bateria de Capoeira Angola, que é a mestra Janja. Ela foi também. Então, sempre vi batizado,
roda de capoeira e só os mestres. Nunca tinha visto, né? Na minha trajetória, assim, de adolescente, criança, eu nunca vi uma mestra. Aí já passei, poxa, olha a mulher ali na bateria, tocando. Isso já deu um boom. Eu acho que isso foi um momento importante para mim dentro da capoeira, porque a gente estava começando e aí você vê mulher tocando, cantando. Então foi esse momento que você vê referência. Pô, eu posso... Aí queria tocar também, me ensina os toques. Estimulou. A gente vem para quebrar um pouco disso, né? Pegar a menina, ensinar, vem aqui, tocar, olhar do lado, tá sempre, enfim, sabe? E aí é nesse movimento que eu chego com o meu mestre e digo, eu quero dar aula, eu quero começar um trabalho, porque eu sabia que quando eu me libertasse, algumas mulheres vinham treinar comigo. Não tinha um desenho exclusivo produzido pelos homens e a gente tinha que cumprir esses traçados. Não, era exatamente no envolvimento com a capoeira que a gente também formulava, né? Atividades que a gente formulava os nossos desenhos para a capoeira também. Coisas que articulam a minha vida, mas a de todas as mulheres, né? Então, enquanto categoria, era uma categoria que eles não haviam processado ainda. Sobretudo nesse modelo de ensinamento, de transmissão do conhecimento da capoeira que a gente vive hoje. Diferente das oitivas dos mestres que ensinavam em casa, né? Então, dentro desse modelo de escola de capoeira, um mestre, um conjunto de alunos, eles não sabiam o que era isso, né? E quando foram recebendo as mulheres, os processos de deturpação foram muito grandes, né? Porque você vem aí com dados culturais, né? Muito consolidados do próprio machismo, que assegura aos homens o direito de intervir nos projetos e na formação das mulheres. E foi preciso que a gente aprendesse a ser capoeirista para poder dizer, olha, vamos interromper isso aqui agora. Vamos parar com isso, com essa brincadeira. Não tem graça nenhuma mais, né? Então, isso se dá no momento em que a gente, de fato, acolhe, né, a compreensão da capoeira como instrumento de luta. Então, quando eu entendo ela como instrumento de luta, ela não pode ser um instrumento para me oprimir enquanto mulher. Ao contrário, ela tem que ser um instrumento de enfrentamento ao que oprime a mulher. Porque eu já pensei em desistir, em parar a capoeira, né, por diversas vezes. E você me pergunta, eu queria parar por quê? Primeiro que para mim eu não estava achando espaço para mim. Tinha aquela coisa de muito homem sufocando. E eu via que eu era minoria. Você disse, poxa, eu vou passar para lá, né? Sabia que eu ouvi uma piada, né? Que mulher vai tocar, vai tocar aqui, nada, rapaz. Não, bora fechar aqui, bora fazer isso aqui. Então as coisas estavam assim, fechando, que eu cheguei ao tempo de falar, conversar com o meu mestre. Eu cheguei lá, eu vi de certo professor na época, liderança do grupo, que eu não poderia fazer um trabalho lá. Porque ele não ia permitir, porque lá era a terra dos pampas. E quem mandava lá eram os homens. E aí, aquilo para mim, eu sou uma pessoa que, se disser, você não pode,
é como se estivesse injetando uma força tão grande dentro de mim que eu falei, por que eu não posso? Veja bem, eu com 11 anos eu tive que trabalhar. Eu conheci a rua, conheci as pessoas. Aquilo foi me dando uma sensação de liberdade e de limite e de respeito. Que a rua ensina tudo isso pra gente. Então eu chegava, eu respeitava, mas eu também tinha o limite, mas eu também queria ter, né, conhecer, ver por quê. Quando ele falou, você não pode fazer, eu falei pra ele, vamos ver se eu não vou conseguir fazer um trabalho, sendo que eu já estava desenvolvendo um trabalho, né? É o tempo todo, é o tempo todo, é o tempo todo. Situações de alguém querer te silenciar, de alguém querer te bater, de alguém falar mal. Então, não é um trilhar fácil. Eu acho que isso tudo, todas nós mulheres, nunca vai ficar fácil. E espero conseguir permanecer. Meu desejo é isso. Porque eu digo que é uma eterna luta pra gente permanecer. Porque muitas e muitas vezes parece que o mais fácil é você só sair. Mas às vezes algumas conversas me incomodavam por ser mulher. Era o fato de eu ser uma apenas entre um monte de homens. Isso era que me incomodava. E às vezes a gente está sentada assim na academia, na frente da academia, e aí tem aquelas conversas desagradáveis, aquela menina, não sei o quê, e você fica... Por que eu sou no meio disso, né? Você, né, uma mulher, mas às vezes se sente até já meio masculino, porque entende? Tá ali naquele meio, então era a coisa que me incomodava, era estar no meio de muitos homens e vendo poucas mulheres. Inclusive, desde o início foi assim. 1, 2, 20 homens treinando. Questão de gênero, né? Dentro da capoeira aqui. Até hoje é assim, triplo de homens. Isso é uma coisa de anos e anos e anos. E eu acredito que eu permaneci nela por conta que eu não tive essa educação de menino ou menina. Que às vezes é a própria mãe, os próprios pais que vai podando as meninas. E os meninos têm a liberdade e as meninas não. Né? As meninas estão na rua, eu estava na rua, então eu pude ver as perninhas pro ar, né? Eu pude sair para buscar capoeira, porque eu gostava de liberdade, de andar, de explorar. E que para mim foi muito duro quando chegou numa fase, né, de mãe, né, de esposa, ter que voltar e enfrentar tudo aquilo que eu passei. Né? Muito medo, na verdade, que me afastava. Era o medo. E quando meu avô faltou, foram 3 anos duros para eu conseguir voltar. Foram duros. E só a gente sabe, né? E que, na verdade, eu não me escondo e nem quero que ninguém diga que ela se usa disso, nem que ela se esconde disso. Mas que para a sociedade da gente, para a gente enquanto mulher, é duro a gente poder enfrentar isso, né? Muitas coisas negativas, assim, que para a sociedade, assim, meio obscuras, né? Não é fácil a gente entender que fez parte da vida da hoje, eu enfrento isso. Fez parte da minha história, fez parte da minha vida, e eu sou uma guerreira e eu tô aqui. E eu tô aqui para enfrentar, né? Eu tô aqui agora para enfrentar e tô forte para isso, eu acredito.
momento de construção e de ressignificação e de inovação e de crescimento da capoeira está vinculado com o mundo das pessoas. E está vinculado com o movimento de resistência, está vinculado com a história de violência colonial contra um grupo específico e as estratégias de sobrevivência, não só materiais, mas simbólicas, né, espirituais desse grupo. E esse grupo não era composto por homens, essencialmente por homens extraordinários que se tornaram grandes capoeiristas. Esse grupo é um grupo complexo, formado por todos, por mulheres e por homens. O Pedro Mineiro ou o Besouro Mangangá, eles são muito mais importantes porque eles trazem um sentido daquilo que a gente define hoje como capoeira. Elas só estão ausentes desses mesmos discursos porque no processo de edição e de migração, né, da realidade para as narrativas, se usou uma gramática colonialista que é misógina, que é machista e que coloca as mulheres num lugar muito delimitado e demarcado e que não corresponde absolutamente com o que eu encontrei nessas várias notícias e nesses vários processos crimes. Eu não estou falando de 1, 2, 3 mulheres, mais de 100 mulheres, né, que participam desse contexto. Houve uma transição para as academias, né? Saiu de cena o valente e entrou em cena o capoeirista, que é vinculado ao discípulo de um aluno, vinculado a uma academia. Para as mulheres essa transição não aconteceu, pelo menos não naquele período. Elas continuaram valentes de rua, né? O próprio mestre João Grande, num momento da nossa conversa, falou que não, as mulheres não estavam nas academias, elas faziam capoeira de rua, elas brigavam na rua, elas não estavam na academia. Então, se acabou o período de valentia para os homens, não sei, para as mulheres não acabou. E esse período de valentia para elas, na verdade, continua até hoje, porque elas continuam na batalha pelo não apagamento, nessa disputa de narrativas, para não se deixar invisibilizar e apagar da história da capoeira. A partir do momento em que, dentro da capoeira, eu fui ganhando responsabilidades, eu estou cumprindo algo que as minhas antepassadas não conseguiram, que houve boas capoeiristas, tocadoras de berimbau, cantadoras, né? Mas que só eram vistas como mulheres dos mestres de capoeira, né? Ou valentonas, só brigavam, mas nunca como boas capoeiristas, né? Como uma profissional capoeirista. Então, muitas delas, eu tenho certeza que gostaria de que fossem reconhecidas como capoeiristas, né? Mas a sucessora de levar o conhecimento, de ser reconhecida, que elas não foram, sabe? E elas se sentirem reconhecidas por eu estar sendo reconhecida. Então eu acredito nisso. E agradeço a elas, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia assim, eu agradeço aos capoeiristas. Tudo bem, claro. Mas eu, como mulher feminina, eu agradeço a todos, mas em especial a elas, porque era um mundo dominado exclusivamente pelos homens. E essas poucas foram destacadas e que poucas pessoas falavam, quase não falavam. Agora, de uns 20 anos para cá, que estão se falando mais nas mulheres. As referências que eu tenho, que é Mestra Jararaca, né? Quando eu comecei a paquerar a capoeira, ela estava ali. Quando eu comecei a namorar a capoeira, ela já estava se casando. Então a gente sempre tem que ter um espelho, né? E meu espelho foi ela, né? Uma mulher de fibra, uma mulher forte que teve 2 filhos, não deixou a capoeira de jeito nenhum. Aqueles meninos eu vi na barriga da mãe e hora antes dela ter o 2º filho, que estava na barriga, ela estava jogando capoeira. Essa é a Marilene também, outra capoeirista da cidade. Quando eu cheguei, ela já estava na capoeira também. Essa aqui é a Lena, é mãe do Iranzito, que também é uma mulher capoeirista mais velha, né? Quando eu cheguei na capoeira, ela já estava. Agora eu entendo muito melhor o que significa, o que simboliza as mestras dentro da capoeira Angola e o tanto que eu devo a elas todo o respeito, o máximo respeito também,
como eu tenho com os mestres, porque realmente elas foram muito guerreiras e guardiãs mesmo também, dentro da cultura da capoeira. Elas aprenderam, né? Elas fizeram todo o processo, passaram por tudo e ainda enfrentaram, né? O preconceito mesmo, né? A discriminação de ser mulher dentro da capoeira. A minha referência feminina, onde eu fui buscar as referências, foi no tambor de crioula, foi nas coreiras, que ali elas empoderadíssimas, né? Se as coreiras não gostavam daquele toque que estava sendo atravessado, elas jogavam a saia em cima do tambor. E ali eu percebi a força que elas tinham, e conversando mesmo, que eu participava, né? E eu via que a dona Mundica que coordenava ali, minha Felipe era do tambor, mas daí lá pra cá era ela tinha esse espaço dela também de poder, de liderança, né? E no Cacuriá, a Mãe Teté, né? Que dá uma Teté pra mim, eu falo Mãe Teté porque pra mim era uma mãe mesmo. Porque ela cuidava da gente, ela orientava a gente, dizia, vai por aqui, vai jogar capoeira, você joga bem, mas não esqueça que você é mulher, né? Não esqueça que você é mulher dentro do jogo, e não deixa essa força que está aí masculina, ela tomar conta de você, não se perca. Então ela trazia isso, rezadeira, né, de muito fundamento, orientava a gente, todas nós, né? Então para mim ela ficou uma referência muito grande enquanto mestre, né? Enquanto mulher, liderança, elas, as coreiras, né? Muita coisa da capoeira também eu aprendi com a minha mãe, pela educação dela. Quando eu fui para a capoeira, não tive problema nenhum com a educação, respeitar o mais velho, hierarquia, não. Tudo isso eu aprendi em casa. Saber chegar, minha mãe me ensinou tudo isso. Então ela às vezes fala umas coisas, que diz, pô, mestre fulano falou isso. Que ela traz coisa do tempo dela, que ela viveu. A Índia velha, né? A Índia velha mesmo, cabocona. Em 96 entrou também duas figuras muito importantes nessa trajetória da FICA, né, especificamente. Que foi a Sylvia e a Cheryl. Sylvia é uma afro-americana e Cheryl uma jamaicana. Foram mulheres assim, muito importantes nas questões de organização do grupo enquanto uma comunidade. Trabalharam muito nos bastidores, às vezes não tiveram tanta visibilidade, mas sabe, não dá para falar da história da FICA hoje sem mencionar essas mulheres. A Sylvia foi incrível, assim, né? A presença dela e a história dela, né? E assim, você vê essa pessoa chegando na capoeira e transformando total, né? Mas ela vinha, fazia reuniões, lia aqueles documentos, fazia as cláusulas, tipo, meio que construiu o negócio todo e fez a gente querer entender aquela coisa que era chata, que era pesada, que era densa, e fez acontecer. A gente virou uma organização não governamental. Logo depois, né, ela por ser da arte marcial, ela traz uma proposta para o grupo da gente fazer um evento. Foi um evento feminino de capoeira Angola, porque as oficinas foram dadas pelas então contramestres Paulinha e Janja. E foi transformador, claro, né? Aquela questão de referência. A gente não sabe o impacto de ver uma mulher fazendo aquilo que a gente só estava vendo o homem fazer até a gente ver. Aí quando vê, você fica... Nossa, claro que foi paixão à primeira vista. Tem muita coisa pronta para reduzir a capoeira. E a capoeira Angola hoje, ela aparece, ela retoma o seu espaço exatamente para promover aquilo que ela tem de mais profundo, que é a transcendência do espaço corporal. A única diferença para eu pensar a inspiração em outras mulheres é exatamente através das mulheres do candomblé. Mas para isso acontecer, é necessário que eu faça um mergulho e retorne de dentro dele com uma compreensão de que capoeira e candomblé são indissociáveis. E eu compartilho dessa visão. Entendeu? Se eu não tenho essa visão, se eu não tenho uma trajetória estruturada por essa visão, também as mulheres do candomblé elas não seriam uma referência para mim. E é exatamente onde eu vou aprender. E, obviamente, aí eu tenho os melhores mestres, porque eu tenho a sabedoria de quem conduz comunidades. De quem conduz comunidades cuidadoras, quem conduz comunidades inclusivas, de quem conduz em comunidades voltadas para o crescimento de cada pessoa que ali entra. Então, essas mulheres, na realidade, eu poderia dizer, são as minhas grandes mestras.
através da oralidade, através da ladainha, né? A gente começa a aprender e entender que o nosso espaço vem de longe, né? Que teve gente antes para a gente estar ali jogando. Então a gente vai aprendendo isso. Dentro de uma escola de fundamento a gente aprende que a gente tem pai, que a gente tem avô, que a gente tem bisavô, né? Que é a cosmovisão africana. Né? Então na capoeira a gente entra. E quando a gente mergulha nessa cosmovisão africana, da família da capoeira, é inegável, é impossível você não mergulhar na sua ancestralidade. De pensar a afetação, né, as nossas possibilidades de afetar um universo que até então não nos contemplava com as nossas questões. E para isso aí são dois aprendizados que caminham paralelo. O nosso de aprendermos, isso aí que você me perguntou antes, eu ter que aprender o que é ser mulher angoleira, o que é ser mulher capoeirista, né? E o outro movimento paralelo que é ensinar para a capoeira como lidar com mulher na capoeira, como lidar com mulher capoeirista. Então, isso, pesando na cabeça de alguém que está sendo formada dentro da capoeira, produz mudanças de vida extremamente significativas. Olha, não tem nada que me está dado, porque eu nasci nessa condição, de mulher negra, etc, etc. Se eu quero falar desse lugar dentro da capoeira, o meu primeiro desafio é ser capoeirista. O meu segundo desafio é permanecer na capoeira, né? Eu não posso fazer isso não sendo capoeirista e estando fora da capoeira. Sempre traga o seu Deus, sua deusa aqui para dançar, para jogar. Busque ele, busca esse ser que está aí, que está escondido, né? Está guardado por tanta posição, por tanto autoritarismo, por tanta educação de padronizada, de opressão. A gente vai cada vez mais escondendo, né? E a capoeira vem e lapida, gente. Vem lapidando, ó, esse aí é você. Esse tá aqui. Então, de você se abrir, se permitir, né? Se permitir a se entregar. Isso que a capoeira, a permanência dela é bem difícil, algumas pessoas não conseguem, porque exige muita coragem. A coragem de a gente se conhecer, né? De conhecer o outro, né? A coragem de se entregar. Ela requer tempo, tempo. Mas ser angoleira é você se estudar, se melhorar, ter sobrevivido, mandingar, é dentro do ônibus, é quando cai o copo, é quando cai a faca. Isso tudo é você estar olhando o tempo todo para todos os cantos, tá ligada aqui, ó. Tá? É ser desconfiado de tudo, entende? Eu acho que minha missão agora é ser uma pessoa à frente de um trabalho para que as mulheres que não treinem, que queiram treinar, se sintam à vontade, não tenham que estar apanhando na bunda, não tenham que estar ouvindo coisas desagradáveis durante o treino. Foi essa coisa assim também do feminismo, né? Nossa filha, né? Minha filha é mulher, me ver, né? Dizer, olha, minha mãe, pessoa, né? Que tá ali, tá ensinando, tá juntando gente. Ser essa referência para ela. Ajudando muitas mulheres a acreditarem que é possível trilhar esse caminho e permanecer nele, né? De várias formas, né? E é possível também chegar a lugares que talvez algumas delas não acreditavam que podia chegar. Então, assim, eu ter alcançado esse lugar de uma mestra da Capoeira Angola e chegar nos lugares e representar, né, e poder dar uma aula, e poder estar numa roda, e poder estar trocando um jogo com outras pessoas e tal, ou fazendo coisas, movimentações, né, que talvez
seja difícil, isso tem ajudado muitas mulheres a se sentirem mais capazes, né, de sentir que é possível mesmo. A partir do momento que eu fui ganhando responsabilidade de contramestre e cheguei a mestra, eu tenho a obrigação de ter a humildade de ouvir, de aprender e de passar, né? E passar o respeito. Nós temos um desafio político, nós temos um desafio cognitivo, nós temos um desafio afetivo, né? Importante pela frente, né? E o que a gente espera é exatamente isso, que a capoeira não se perca desses rios, né, que unem, às vezes separam, né, os territórios, né, e que a gente não decepcione a história da capoeira. É uma Eva, né, de muita força, de potência, de chegar e não morre. Pode vir tempestade, vai sofrer, mas ela vai se erguer novamente. É como são as plantas, né? Então, a capoeira é vida. A Janja, essas meninas todas que estão aqui hoje no evento, elas deram o sangue, como eu, e tá aí até hoje, elas não vão parar, vão seguir sempre. Eu espero que o que eu não vi, uma mestra de capoeira velhinha, daquela época do mestre Pastinha, pra cá, até o tempo que eu comecei capoeira, eu espero que só Deus, se Deus quiser, eu não sei, pode ser eu com 53 anos de idade, ainda vou estar bem velhinha para vocês hoje contar a história. Conhecer eu vou estar, se Deus quiser, eu vou ser uma senhorinha como um João pequeno e que vai ter vocês, que estão chegando agora, vai ter uma história para contar. Porque não existe revolução como não existe autonomia sob tutela, né? Quem vai por mim, enquanto mulher negra, sou eu e outras mulheres negras. Nós estamos historicamente abandonados à própria sorte. As minhas narrativas, elas precisam ser transformadoras para que, de fato, a gente tenha aí uma mudança. Não esqueça que existem procedimentos que são da capoeira e que a capoeira é espaço negro, é espaço tradicional, né? E que ele produz de dentro de si, desde dentro para os desde dentro e desde dentro para os desde fora, o que eu disse ontem, um projeto de sociedade, um projeto civilizatório para a gente pensar as mudanças que a gente quer ver acontecer no nosso país. Mudar a história é admitir que dentro da história dos pretos não existe autoria. Isso é produzir um pensamento decolonial. E a gente está falando de tradição, tem tamanquinhos que a gente precisa descer. Né? Tem tamanquinhos que a gente precisa descer e tem esteiras que a gente precisa sentar. Aliás, esteiras não, diciças, que a gente precisa sentar e aprender que nela não se pisa em pé, inclusive.
caio, eu levanto. Mameto me estende a mão, camaradinho. Agde, yeah, agde, camaraí, viva a mulher, viva a mulher, camar e viva a capoeira, a capoeira, camaraí é de Angola, é de Angola, cama e viva a Bahia, viva a Bahia, viva Mameto Caion, viva Caion, camara,